Nós estamos diante de um novo e potencial escândalo pesado envolvendo Bolsonaro e joias árabes. A Polícia Federal está investigando mais 5 itens suspeitos e potencialmente muito caros que estão no acervo pessoal de Bolsonaro ao invés de estarem no acervo nacional. No meu ponto de vista, isso envolve corrupção pesadíssima, porque não faz sentido o Bolsonaro ter recebido presentes tão caros vindos do mundo árabe que fogem completamente dos padrões da diplomacia, a não ser que tenha a ver com as vendas das refinarias da Petrobras. Vendas que, se fossem concretizadas, poderiam ter entregue 50% da nossa produção de combustível para a iniciativa privada. E você vai colocar nos comentários, você concorda comigo que esse escândalo todo envolvendo as joias tem a ver com corrupção pesada? Você concorda que isso precisa ser investigado e que vai chegar nas refinarias da Petrobras? Deixe seu like se você quer que o Bolsonaro seja investigado e se dê mal, e se inscreva no canal. Essa situação foi trazida para nós em uma reportagem exclusiva do jornal O Globo. A Polícia Federal está investigando mais 5 itens que têm um potencial alto valor que estão lá na fazenda do Nelson Piquet, no acervo pessoal do Bolsonaro, ao invés de terem sido encaminhados para o acervo nacional. Essas joias, diferentemente das outras 3 que entraram de modo ilegal no Brasil ou, ficaram retidas na alfândega, elas entraram e foram catalogadas pela Presidência da República. Só que elas não foram direcionadas para o acervo privado, para o acervo nacional. Elas estão lá com o Nelson Piquet. E são 5 itens que, assim, os valores têm potencial de serem muito altos. Não foi divulgado, a presidência não divulgou o valor desses itens. Mas, ao que tudo indica, são caros, porque são obras com metais preciosos, como ouro, prata, também tem diamantes, rubis. Então, assim, as fotos que foram mostradas pelo jornal o Globo mostram ali que é potencialmente muito caro. E as datas que foram recebidas essas joias ou esses novos presentes do Bolsonaro são estranhas, porque são de 2019 e 2021, justamente o período que ocorreram as vendas das refinarias da Petrobras, que é justamente o ponto principal que eu suspeito que tenham motivado a entrega dessas joias. Porque são joias, pessoal, que o valor não se justifica. O valor dessas joias desses presentes, extrapolam e muito a média que é praticada na diplomacia mundial. Porque é muito comum, governantes irem para outros países, receberem chefe de estado e trocarem presentes. O Obama, aqui no livro dele, Uma Terra Prometida, na página 378, ele até comenta, achei a página, ele fala assim, olha, no aposento dele, quando ele foi para a Arábia Saudita, ele disse: em um estojo de veludo, um colar com a metade do tamanho de uma corrente de bicicleta, incrustado com o que pareciam ser centenas de milhares de dólares em rubis e diamantes, acompanhado de anel e brincos combinando. E aí os assessores do Obama falaram, é para sua esposa, Só que isso que o Obama relata são presentes de milhares de reais, de dólares. No caso do Bolsonaro são de milhões, que não possuem uma justificativa plausível. O Obama, ele é muito mais poderoso, relevante do que o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro receberia um presente semelhante a do Barack Obama? Muito, muito estranho. As datas também são estranhas, pessoal, porque esses presentes, eles foram entregues a Bolsonaro entre 2019 e no final ali de 2021. Foram recebidos em novembro de 2021. A venda da refinaria Landulfo Alves, ela foi concretizada justamente nesse período. A Petrobras, ela tinha um programa de privatização de 8 refinarias. Foi um fracasso. Ninguém se interessou. Esse programa já é de 2019. Em 2021, em fevereiro de 2021, houve a confirmação ou a notícia que o fundo Mubadala, que é um fundo dos Emirados Árabes, havia vencido a concorrência. Essas joias que entraram no Brasil legalmente, que estão sendo investigadas, elas não vieram da Arábia Saudita, mas sim dos Emirados Árabes. Só que apesar do fundo Mubadala ter vencido a concorrência em fevereiro, a confirmação da venda só aconteceu entre outubro e novembro. Justamente a data que Bolsonaro recebeu a maioria dos seus presentes. Então é muito, mas muito estranho. Bolsonaro recebe os presentes caros que fogem da média da diplomacia global, justamente quando há a venda das refinarias, em um programa de privatização que falhou. Esse programa de privatização do Paulo Guedes previa a venda de 8 refinarias. 8 refinarias que, somado à sua capacidade produtiva, correspondiam a aproximadamente 50% da produção de combustível nacional.
Então era um programa com alto risco para a nossa soberania nacional, porque nós iríamos entregar justamente a nossa produção de combustível para os árabes. Só que foi um fiasco, porque ninguém buscou as refinarias para serem compradas. Então o que aconteceu? A refinaria Landulfo Alves ela foi vendida pela metade do valor. Era um valor de 16 bilhões, foi vendida ali por 8, algo mais ou menos assim. E aconteceu justamente depois que houve a redução dos preços. E o governo Bolsonaro, inexplicavelmente, fazia viagens para o mundo árabe que não eram justificáveis. Por que nós viajávamos tanto para os Emirados Árabes? Por que nós ou para o mundo árabe? Por quê? Não faz sentido algum, mas sempre tinha uma comitiva brasileira indo para lá. A suspeita é que o governo Bolsonaro, mais especificamente Bolsonaro, pode ter recebido suborno ou propina vinda de joias para que o valor das refinarias fosse reduzido para que fundos árabes pudessem comprá-las. E aí eu falo fundos dos Emirados Árabes, fundos da Arábia Saudita, enfim. Talvez até mesmo no segundo mandato do Bolsonaro, quando o programa de privatização poderia ser mais acelerado, já referendado pela população brasileira, com o Bolsonaro sendo um governante capaz de assumir um segundo mandato. Então é muito estranho. As ofertas não vieram, 50% da produção era dessas refinarias, e aí essas joias vindas. E se vocês têm uma ideia, esse programa de privatização, 2 refinarias foram vendidas. Uma em Manaus e a Landulfo Alves na Bahia. A Landulfo Alves começou a vender, após a privatização, gasolina bem mais cara do que vendia antes, em torno de 30% mais cara. E as gasolinas e os combustíveis em Manaus são os combustíveis mais caros do nosso país, das capitais. Justamente as 2 únicas refinarias que foram privatizadas. Então Bolsonaro pode ter recebido propina, ele pode sim ter sido subornado para reduzir o preço das refinarias, e essa venda acabou afetando diretamente a população brasileira. Então não é simplesmente um caso de, não, é uma corrupção, não, isso afeta direto a vida das pessoas, entregando até mesmo a soberania nacional. E existe também a outra suspeita, que o mundo árabe tentava convencer Bolsonaro a colocar o Brasil dentro da OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ela é um cartel. O que significa que é um cartel? É um grupo de organizações, de países ou de pessoas que definem os preços de qualquer tipo de produto. Então é um cartel para balizar preços e definir preços do barril de petróleo. Quanto mais países estão nesse cartel, mais forte o cartel fica, mais influente e mais capacidade de você comandar os preços do petróleo você acaba tendo. Então era interessante para a Arábia Saudita trazer o Brasil para dentro da OPEP, só que isso fere a nossa soberania nacional. Essa política de redução de preços da Petrobras, talvez que o Lula colocou, que você já comentamos, link aqui no card, talvez não pudesse ser feita se o Brasil tivesse na OPEP, ou teria mais dificuldades para que isso pudesse ser feito, porque o Brasil ia ter que balizar o seu valor do barril de petróleo de acordo com a determinação da OPEP. Então a nossa soberania nacional estaria subjugada ou estaria entregue a interesses internacionais. Os países que compõem a OPEP, para eles é interessante, porque a maioria deles são países que dependem somente do petróleo, mas no Brasil não é assim. Então nós entregaríamos algo importante em troca de joias recebidas pelo Bolsonaro. Esse caso não pode ficar sem investigação. As motivações do recebimento dessas joias precisam ser aprofundadas, porque vai ter coisa muito suja aí.